E eu quero ler no capítulo 6, os versos 22 até o 34. Eu estou me especializando em riscar esses subtítulos e colocar outras coisas que eu vejo que às vezes eles são errados, ou então não dizem o que o texto está dizendo. Quer ver um exemplo, antes de nós lermos? Quantos aqui já leram a parábola do filho pródigo? Está lá escrito, parábola do filho pródigo. Tudo que não é do filho pródigo é a parábola do pai misericordioso, que ali tem a ver com o pai, não tem a ver com o filho. Esse texto aqui, esses intertítulos, eles não são parte da Bíblia, o editor que coloca. Então, para vocês não se confundirem em achar que isso aqui também é a escritura, não é. Isso aqui é uma colocação que alguém fez, um editor fez para poder ajudar você a encontrar melhor os assuntos, mas isso prejudica muitas vezes. Você vai verificar isso agora quando nós lemos esse texto em Mateus 6. Por exemplo, no versículos 22 e 23 ele fala a luz e as trevas. E não tem a ver nada com luz e trevas, isso. Tem a ver com o modo como você enxerga a vida. No 24 diz assim, os dois senhores. A ideia é a escolha entre os dois senhores. Você tem que escolher a quem você vai servir. E no restante de 25 em diante, que é a ansiosa solicitude pela vida, eu acho que eu não sei como é que está com vocês aí, preocupações da vida, quando na verdade é o reino supre todas as suas necessidades. Esse que é o foco de Jesus. Ele não está preocupado com as suas solicitudes, está preocupado em dizer assim, ei, presta atenção, o reino veio para resolver todos os seus problemas. Então, baseado nisso, eu vou ler agora para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo, para que vocês percebam. Hoje eu vou falar sobre o reino de Deus. Eu vou abrir meu coração para vocês e vou falar para vocês tudo que Deus tem me dito sobre o reino de Deus, para que vocês aprendam o que Jesus veio fazer aqui na terra para nos trazer de fato a solução dos nossos problemas. Vamos lá, versículos 22 em diante. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim ou não? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, como hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Agora, este é o verso principal. Aqui está o âmago da mensagem de Jesus. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Levanta a mão assim, está, para mim. Pai, aqui estamos na tua presença e nós queremos receber de ti revelação, iluminação, para que nós possamos andar no teu caminho
e possamos conquistar este reino por esforço, porque vale a pena estar no teu reino e na plenitude da tua vontade. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Eu, ultimamente, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho perguntado a Deus o seguinte: o que é que o Senhor nunca me disse nas Escrituras que quer me dizer? Eu fui burro demais para perder tempo demais ouvindo o que fulano de tal, Beltrão e Cicrano que iam a dizer, mas não estava ouvindo o que o Senhor queria dizer. Diga para mim agora. E quando eu comecei a desafiar o Espírito a respeito disto, da minha atitude frágil, de não querer, às vezes, por achar que sabia, eu perdi muito tempo em não entender certas coisas básicas. E quem me conhece, eu estou há 35 anos no ministério e sempre preguei coisas profundas de Deus. Nunca preguei bobagem, eu nunca mudei a minha mensagem, eu só aprofundei ou expandi, mas a mensagem sempre foi a mesma. Eu sou o mesmo cara, só que eu não mudei muita coisa, eu apenas cresci. E há uma diferença entre você mudar e você crescer, porque algumas vezes você precisa mudar. Isso tem a ver com natureza, e Jesus fala isso a respeito da necessidade que nós temos de ter uma metanoia, uma mudança essencial de mente, da maneira de pensar. Então, quando você muda o seu modo de pensar, você também começa a experimentar a transformação da sua vida. Agora, a maioria das coisas que nós temos na igreja, no reino de Deus, nós não precisamos mudar nada, temos só que crescer. E quando crescemos, nós vamos deixando as coisas de criança. Paulo falou sobre isso aos Coríntios assim: eu, quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu comecei a ser gente grande, eu deixei as coisas de menino. E ele falou para os Coríntios: vocês não podem entender porque vocês são crianças em Cristo. E ele falou a respeito disso: eu não pude dar para vocês alimento sólido, eu tive que dar leite, porque vocês não estavam prontos, porque ainda eram crianças. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, Deus não vai nos mudar em nada, a não ser que nós cresçamos. Pedro fala das virtudes do reino, ele fala uma série de virtudes. Lê depois a carta de Pedro, e ele diz: antes de ter essas virtudes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é possível que você possa viver e experimentar as bênçãos do reino de Deus, a não ser que você cresça. E o crescimento não tem a ver com a questão física, você sabe disso, tem a ver com a questão mesmo da sua alma. Você precisa tirar o peso da laje da religião sobre a qual você está crescendo. Veja bem, olha para cá todo mundo aqui, ó. Olha minha mão, pensa que isso aqui é uma laje. Muitas pessoas estão debaixo da laje da religião, que diga, a religião faz duas coisas com a gente. Primeiramente, ela nos enche de tarefas para nos manter ocupados, para nós não pensar. Toda religião é assim. Ela enche de tarefas. Segunda coisa, ela tira o nosso foco da terra e coloca num outro lugar, onde, se você for para lá, não pode voltar para reclamar. Os muçulmanos têm o paraíso, e aí o cara que explodiu os infiéis, ele ganha 70 virgens e vinho à vontade, mas ele não pode voltar para reclamar, não tem recall, ok? E aí os budistas encontram nirvana, acham nirvana, e cada religião tem alguma coisa, e o cristianismo criou o céu, tem que pensar no céu e não pensar aqui. E Jesus disse assim: ei, pense aqui, comece a pensar daqui. Pense nas coisas do alto, mas focado aqui. Ou seja, você precisa trazer o reino de Deus para cá. Agora veja bem, você está debaixo de uma laje, e aí você, enquanto você for pequeno, a laje não lhe incomoda. Mas quando você crescer, o que acontece? A laje está no mesmo lugar, e você começa a crescer e se encurvar, e começa a olhar para baixo.
É por isso que a maioria das pessoas religiosas são deprimidas, porque elas olham para baixo. Então hoje eu vim aqui para fazer vocês olharem para cima, para vocês quebrarem a laje, para vocês romperem alguma laje que está na cabeça de vocês. Eu não estou aqui falando isso como insulto, estou falando como um desafio, para que vocês entendam que eu, como pastor, 35 anos, Carlos Sérgio tem mais tempo de fé do que eu. Ele se converteu com 9 anos e eu só com 22. Mas eu aprendi muito rápido e eu entendi que o que mais nos prejudica na igreja é a religião. E Jesus não veio trazer religião. Jesus nunca criou religião. Jesus não criou o cristianismo. Esqueçam isto: cristianismo é religião. Jesus criou, ele veio trazer o reino de Deus. Um dia ele estava orando num lugar deserto e os discípulos vieram atrás dele e disseram: tem uma multidão aí atrás de ti. Ele disse assim: ei, vamos para outras cidades para pregar o evangelho do reino lá, porque foi para isto que eu vim. Jesus veio para pregar o reino de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Então vejam bem, nesse texto, que é parte do Sermão do Monte, ele está dizendo algumas coisas sobre o reino. Ele começa assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Por que é que Jesus está dizendo buscai em primeiro lugar o reino de Deus? Porque você corre o perigo de buscar outras coisas em primeiro lugar. Às vezes você corre o perigo de buscar a religião em primeiro lugar, a buscar qualquer outra coisa em primeiro lugar. Ele diz: ei, buscai antes de tudo, ou seja, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Agora veja bem, em que contexto ele diz isso? Porque as pessoas, elas precisam de solução para suas vidas, sim ou não? Por que é que você está na igreja? Não é porque o pastor Carlos Sérgio é bonitinho, é? Pode dizer isso também, mas você não. Me pegaram, agora eu me lasquei. Deixa eu fazer a pergunta de novo. Vocês estão aqui porque vocês querem algo de Deus que solucione os seus problemas, sim ou não? Nós muitas vezes dizemos isso de outra forma: eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para fazer isso e aquilo, mas na verdade o que você está procurando é a solução para a sua vida. Você quer viver sua vida plena, sim ou não? Veja bem, Deus colocou dentro de você esse desejo de você viver a sua vida na plenitude do plano dele. Você pode ser a pessoa mais alheia às igrejas, não importa, dentro de você tem essa mensagem latente. Por quê? Porque Deus colocou em nosso coração esse desejo intrínseco de sermos alguém melhor. Está falhando muito, né? Perceberam? Arrasar hoje. Então isso foi Deus que colocou dentro de nós. Aí Jesus vem, e Jesus veio fazer o quê? Jesus veio trazer o reino de Deus. Nós pregamos muitas vezes que Jesus veio morrer na cruz, sim ou não? Nós pregamos muitas vezes que ele veio ressuscitar, sim ou não? Mas na verdade, isso não era o objetivo dele. Morrer na cruz era um meio, ressuscitar era um meio para ele trazer de volta o reino de Deus. Ele dizia muitas vezes: é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O que ele está dizendo? Que é necessário, porque o que é necessário aponta para uma coisa depois dela. Por exemplo, você quer ir para São Paulo, o que é necessário? Pegar o que depois? Pegar um avião. O avião é necessário para chegar a São Paulo.
A cruz era necessária para quê? Para que o reino pudesse ser estabelecido, e a ressurreição nos dava a capacidade de trazer este reino à nossa vida na plenitude do poder do Espírito Santo. Outro dia eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Então Jesus está falando de uma coisa que você precisa buscar, e hoje eu vou explicar para vocês como é que isso acontece, porque você já leu esse texto muitas vezes, sim ou não? Mas a maioria de vocês parece que não entendeu ainda o que Jesus está dizendo. Agora, eu vou fazer um parêntese aqui necessário para explicar a questão do reino de Deus. O reino de Deus foi perdido 2 vezes. Deus trouxe o seu reino à terra 2 vezes, e 2 vezes ele foi perdido. Gênesis 1:26. Está dito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que Deus está dizendo? O homem vai ser parecido conosco, vai ter o nosso caráter, vai ter similaridade. Deus é o que? 1:26, Gênesis 1:26. Deus é o que? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é o que? Espírito, alma e corpo. Deus é uma trindade, o homem é uma triunidade. Ok? Deus tem a capacidade moral de fazer escolhas. Deus diz assim: eu vou dar para vocês também isto, fazer escolhas. E aí, olha o que Deus diz em seguida, versículo 26 ainda: tenha ele domínio, diga domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28, Deus diz assim: e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai, dominai. Agora veja bem, a palavra domínio no hebraico quer dizer reino. É a mesma palavra para reino. Domínio, domine, reine, comande, lidere, governe. Deus deu ao homem o reino dos céus na terra. Amém. Deus criou os céus e a terra. Deus não deu o céu para o homem. Deus deu a terra. Agora, por que é que você tem saudade do céu? Se você aparentemente nunca foi lá, você morre de saudade de lá, sim ou não? Quer que eu lhe diga por quê? Veja o que está dito aqui. Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E então diz mais ainda, que Deus formou o homem do pó da terra. Primeiro Deus criou o homem, onde? Dentro de si mesmo. E depois ele formou o homem do pó da terra, onde? Lá no Éden. Ele faz um jardim no meio do Éden, e ele vai para fora do Éden, pega do pó da terra. Deus não pegou um monte de barro, presta atenção nisso, como as pessoas ensinam. Deus não pegou um monte de barro, Deus pegou do pó da terra. O que ele fez? Ele pegou todos os minerais de que é formado o ser humano. Você é um conglomerado de minerais. Se não tiver ferro, você tem o quê? Anemia. Se não tiver qualquer mineral, você tem um problema de saúde sério. Então Deus pegou todos os minerais, as fibras, as proteínas, as vitaminas, juntou tudo no barro, junto com o barro, e formou o homem. Deus primeiro criou o homem. Onde é que estava o homem? Dentro de Deus. Nós temos saudade do céu porque nós saímos de Deus. Nós já estávamos formados dentro dele, criados dentro dele. Deus gera seus filhos. Aí Deus forma o homem no pó da terra. Do pó da terra. Aí o que Deus faz em seguida? Deus sopra o que está dentro dele.
para dentro do barro. Amém. Amém. Aí o homem passou a ser alma vivente. Nós saímos de Deus. E Deus disse: ei, domine sobre a terra em meu nome. Reine sobre a terra em meu nome. Quantos podem dar glória a Deus? Você é a pessoa mais importante no universo. Você saiu de dentro de Deus. A sua identidade está nele. É por isso que nós amamos Jesus, porque nós somos feitos da mesma semente que Jesus foi feito. Nós somos gerados pela palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A mesma semente que gerou Jesus, gerou você no reino espiritual do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus disse para Adão e Eva, Deus formou os dois em um só. Presta atenção nisso, mulheres, ouçam aqui com atenção. Homem e mulher os formou. Escute com atenção isto. Deus fez o homem pleno, homem e mulher, em uma só pessoa. Aí Deus chama ele e diz assim: ei, dê nome aos animais. E aí ele foi dar nome aos animais. Isso demorou meses, isso não foi um dia só. Ele foi contemplar a ação dos animais. E no hebraico o nome tem a ver com a essência. Todas as vezes que há um nome em hebraico, tem a ver com a essência deste ser. Quando Adão viu o leão, ele disse assim: é leão, porque a essência dele remetia a Jesus, que era o leão da tribo de Judá, que viria um dia. Aí Deus, está escrito que não se achava ao homem o quê? Uma auxiliadora, uma ajudadora que lhe fosse idônea. Quem que procurou? Foi Deus? Não, foi Adão. Adão procurou, Deus já sabia. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. O que Deus está dizendo? Não é solitário? Não. Não é bom que ele carregue isso tudo dentro dele. Vai fazer mal para ele. Quantos aqui são casados? Levanta a mão e sinal. Imagine a sua mulher dentro de você. Como seria difícil para ela? E vice-versa, essa versa está pior para ela. Porque fora já é difícil para ela. Aí Deus dá um sono em Adão e tira a costela dele e faz a mulher. E diz: por isso volta a mulher para o homem, e são os dois uma só carne. Agora preste atenção numa revelação que eu vou dar para as mulheres. Mulheres, prestem atenção nisto, porque vocês nunca mais vão ser as mesmas depois de ouvirem isto. Deus disse que nós, Adão, o homem, e a palavra homem nesse texto que nós lemos está no plural, no sentido de humanidade. Deus criou a humanidade em um só. Todos nós vimos de Adão. Eu estava em Adão. Por isso que quando ele pecou, eu pequei também. Por isso é que nós todos estamos em Cristo. Porque quando Cristo ressurgiu, eu ressurgi junto com ele. Ok? É isso que Paulo ensina. Agora, ouçam, mulheres, uma coisa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, Pai, é aquele que planeja, é aquele que tem a semente em si. O Filho é gerado, porque está onde? No Pai. Já está, por isso que Jesus é eterno, porque já estava no Pai desde sempre. E o Espírito Santo é aquele que dá vida. Então preste bem atenção nisto. O Pai é o produtor. O Espírito é o reprodutor. O Pai gerou tudo dentro dele. E o Espírito pairava sobre a face da terra, sobre o abismo. Não havia nada lá. Mas estava tudo onde? Dentro do Pai. E quando o Pai fala, quem está falando?
É o Filho, que é a palavra. O Espírito pega esta palavra e traz tudo à vida. Aleluia! Deus produz e o Espírito reproduz. Aí Deus faz uma coisa extraordinária. Adão, tu não pode ser produtor e reprodutor ao mesmo tempo. Então Deus deixou a capacidade de Adão de ser produtor e disse à mulher: você vai ser reprodutor. Você vai ser o papel do Espírito Santo. Tudo que o homem produz, a mulher reproduz. Dê à mulher um esperma, ela devolverá o quê? Um filho. Dê a ela uma casa, ela fará o que com essa casa? Um lar. Dê a ela alguns produtos alimentícios. O que ela vai dar para você? Um banquete. Dê a ela um cartão de crédito e ela vai fazer você aumentar a sua renda. Ou então você está lascado. O homem é produtor, a mulher é reprodutora. Cuidado, homens, quando vocês tratarem a mulher de vocês tentando pisar nela, você tem que puxar ela para cima, porque ela leva você para um lugar maior. Pergunte para Dalila, pergunte para Sansão, pergunte para Davi e Betseba, porque muitos desastres aconteceram por causa da mulher. Por que Satanás não tentou Adão? Por quê? Por que Satanás não tentou? Paulo fala sobre isso, lembra? Paulo diz: Adão não foi tentado. Paulo falou a Timóteo, mas Eva foi tentada. E ele diz: a mulher vai ser preservada na sua função de reprodutora. Está lá escrito. Por que Satanás não perdeu tempo ou não gastou tempo? Porque ele sabia que ele não ia conseguir com Adão. Eu penso nisso. E por que ele foi em Eva? Se eu conseguir Eva, já era. Ela arrasta ele. Porque a mulher tem um poder imenso sobre o homem. Lá em casa eu sou o cabeça. Minha mulher é o pescoço. Eu tenho muito cuidado de cultivá-la e guardá-la. Eu puxo ela para cima o tempo todo. Eu ia falar sobre o reino, tenho que falar, mas eu tenho que falar isso. Aí, para finalizar essa história, eu tenho que falar isso para vocês, mulheres. Hoje eu vim abençoar vocês. Quando você for fazer qualquer coisa, preste atenção no que Deus colocou na sua mão, porque você tem mais poder do que você pensa que você tem. Ok? Homens podem dizer amém? Amém. Mulheres podem dizer amém? Amém. Aí Deus disse para Adão: domine sobre tudo. Você pode fazer qualquer coisa, só não pode fazer uma coisa. Então coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que é que Deus colocou uma árvore, o fruto de uma árvore para Adão não comer? Porque Deus deu toda a autoridade ao homem. E toda a autoridade precisa estar debaixo de um marco regulatório. Porque a autoridade sem lei é despotismo. Por isso que Deus disse: você pode fazer tudo menos isto. Porque esta árvore é o símbolo da minha soberania sobre a terra. Toda vez que você olhar para ela, vai se lembrar que quem manda aqui sou eu. A autoridade é sua, mas o poder pertence a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Isso é glorioso. Deus deu ao homem a autoridade para além de si mesmo e disse: domine sobre tudo. Mas o poder pertence a quem? A Deus. Agora vamos passar para um ponto mais importante ainda. É que o homem cai, peca, desobedece a Deus. Vá lá em Gênesis 3,15, que nós vamos chegar aqui na primeira vez que o reino é perdido. Toda a história acontece. Adão e Eva pecam. O que acontece com eles? Quando Deus começa a falar e chamou Adão: Adão, onde estás? E foi que Adão respondeu para Deus? Gênesis capítulo 3, vocês podem ler depois em casa com mais calma.
Ele disse para Deus o quê? Lembra? Ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo, porque eu estava nu. Aí Deus, quem foi que te fez saber que tu estavas nu? Quando é que você está nu? Quando você perde a sua roupa. Quem foi que tirou a tua roupa, Adão? Qual era a roupa de Adão? A glória de Deus. Paulo disse: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Muitas vezes você ouve falar que Deus não dá a sua glória para ninguém. Já ouviu falar sobre isso? Deus não dá a sua glória. Deus deu a sua glória para nós. Deus deu para Adão. Adão foi que perdeu. Deus não dá a sua glória. Isaías, tem lá em Isaías, tem dois textos de Isaías que falam sobre isso. Deus não dá a sua glória para as imagens de escultura, nem para ídolos que não são, mas Ele deu a sua glória para Adão e Eva, e quando eles pecaram, a glória se foi. A glória foi destituída. Eles sofreram impeachment no Éden. O primeiro impeachment da história foi Adão e Eva no Éden. Perderam a capacidade de governar, porque se submeteram a outro rei. Deixaram o rei dos reis e se submeteram ao rei das trevas. Porque eles entraram, veja bem o que aconteceu. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles entraram numa treva de ignorância, porque a palavra treva e ignorância é a mesma no hebraico. Luz e conhecimento é a mesma palavra. Em vez de ter conhecimento, eles ficaram em trevas. Agora, olha aqui uma coisa. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Quando Deus falou para a serpente, Ele não falou para um animal simplesmente, Ele falou para dentro do animal, para quem estava dentro do animal. Claro que Ele falou para ela, porque ele disse que ela ficou aquele animal ficou amaldiçoado. E a maldição não é Deus que confere, presta atenção nisso. A maldição vem naturalmente quando alguém quebra a lei de Deus. A lei é implacável. Ninguém escapa da lei de Deus. Se alguém subir num prédio de 10 andares, de 8, sei lá, e disser assim, não existe lei da gravidade, se atirar lá de cima, o que vai acontecer com essa pessoa? Ele não tem asa para voar, ele vai se arrebentar tudo, sim ou não? Sim. Porque a lei é implacável, a lei quebra a pessoa. Não é a pessoa que quebra a lei, é a lei que quebra a pessoa. Aí Deus disse algumas coisas. Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já leu esse texto muitas vezes, sim ou não? Tá. Vamos voltar para o capítulo 1, versículo 26. Quando Deus disse ao homem: domine o homem. Diga, domine o homem. Domine o homem. O que Deus está dizendo? Escute bem. Número 1. Não dominará anjo, não dominará espírito, não dominará Satanás, não dominará demônio, não dominará nenhum outro ser a não ser o homem. Percebe isso que Deus está dizendo? Domine o homem. Artigo definido singular. Domine o homem. Nenhum outro pode dominar. Quando Deus diz domine o homem, o que Deus está dizendo? Eu também não posso dominar sobre a terra. Escute isto, isso é importante. Domine o homem. Cara, isso é um negócio doido. Deus fez um negócio maluco, porque a maluquice de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Mas isso foi uma grande loucura que Ele fez. Mas Ele fez com sabedoria, não é? Domine o homem. Eu não vou dominar. Tudo e qualquer coisa que acontecer na terra é responsabilidade de quem? Do homem, não é de Deus.
Não é que Deus não tivesse poder, Deus sempre teve todo o poder, mas ele se limitou por quê? Pela sua palavra. Veja bem, eu vou citar para vocês um texto aqui, Salmo 138, versículo 2, vou só citar de passagem. Deus colocou, magnificou, ou exaltou a sua palavra e o seu nome acima de si mesmo. O que Deus está dizendo nessa palavra? Que ele se submete à sua própria palavra. Deus jamais quebrará a sua palavra. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que você confia em Deus? Porque Deus é absolutamente fiel à sua palavra. Quando Deus disse domine o homem, Deus não vai quebrar isso. Agora presta atenção a uma coisa. Deus criou as leis desde a fundação do mundo. E algumas delas nós tomamos conhecimento depois. Mas Jesus falou uma lei a respeito da lei da concordância. Ele disse: se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida. Esta lei existe para qualquer decisão na terra. Qualquer decisão nesta terra tem a ver com uma concordância. Se Deus quisesse fazer qualquer coisa na terra, ele teria que concordar com quem? Com o homem. Vou dar alguns exemplos. Capítulo 6 de Gênesis. Deus decidiu destruir toda a humanidade e todos os animais, exceção de aqueles que ele quisesse salvar. Ele podia fazer isso sozinho? Não podia, embora tivesse poder. Mas ele se submete a quem? A sua palavra. Ele chamou quem? Noé. Noé, vem cá, tu concordas comigo? Eu vou destruir essa terra? Noé disse: concordo, então faça uma arca. Percebe isso? Faça uma arca que eu vou destruir tudo. Quando Noé concordou, Deus vai lá e pum. Noé passou 100 anos construindo a arca. Aí Deus nunca quis salvar aquele povo. Deus queria matar todo mundo. Todo mundo, matar todo mundo. Concorda? Concordo, Senhor. Então faz uma arca. Aí Noé fez a arca, chegou a hora. Pum, aí. Tá bom, Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Ele podia? Poder ele tinha, mas ele não podia por causa de quê? Da sua palavra sobre a qual ele está. Sobre a qual ele está. O que ele faz? Deixaria eu de falar para meu servo Abraão o que estou para fazer? Aí ele vai lá e diz: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Concorda comigo? Concordo, Senhor. Aí Deus vai lá e destrói Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque houve concordância de Deus com Abraão. Quando Deus quis salvar o povo de Israel do Egito, Deus podia mandar um querubim? Podia, mas ele mandaria? Não. Por que não? Porque tem que concordar com quem? Com o homem. O que ele procurou? Moisés, tu topa a parada? Topo, Senhor. Eu não sei falar. Deus ficou zangado com ele. Lembra disso? Deus quase mata ele. Tá bom, eu vou botar Arão para te ajudar. Mas aí quando Moisés concordou com Deus, o que Deus fez? Deus veio com a sua mão poderosa e foi matando todos os deuses do Egito. Cada praga mata um deus egípcio. Quantos podem dizer amém? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para você? Você está se colocando dentro do reino? Você está começando a perceber que Deus tem coisas grandiosas para nós? Mas veja bem, Adão perde o reino. Ele começou a se submeter a quem? A Satanás. Deixa eu falar para vocês uma coisa que vai chocar vocês. Vocês repetem isso à torta e à direita. Todos vocês pensam que há livre-arbítrio, sim ou não? Não existe livre-arbítrio. Ou você se submete a Deus ou ao diabo. Só haveria livre-arbítrio se tivesse uma terceira opção, que você fosse dono das causas e efeitos dela. E você não é. Ok? Aí Deus, quando disse domine o homem,
Deus disse uma outra coisa que vocês talvez não tenham percebido. Para dominar sobre a terra é preciso ter um corpo físico. Ninguém que não tenha um corpo pode dominar sobre a terra. E quando Deus disse para a serpente, ou para Satanás dentro da serpente: ei, porém inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes, teus filhos, os filhos da mentira, e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está dizendo? Eu vou entrar na história humana, vou me transformar em carne e osso, sangue, suor e lágrima. Eu vou entrar nessa história e vou tomar de volta o reino que Adão perdeu. Por que Jesus se encarnou? Por que o Verbo se fez carne? Porque era necessário para restaurar todas as coisas, porque estava dito por Deus: domine o homem. Amém. Jesus nunca disse que era filho de Deus. Sabia disso? Ele aceitou que o Pai dissesse, ele aceitou que Satanás também dissesse, aceitou que os demônios dissessem, aceitou quando Caifás disse assim: homem, pelo amor de Deus, eu te conjuro, diz logo que tu é filho de Deus. Ele disse assim: tu diz. Mas ele dizia: eu sou filho do homem. O filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem veio trazer o reino de volta. Aleluia. Aleluia. Jesus, o próprio Deus, se transformou em carne. Quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, e ele disse: ei, de ti nascerá. Lembra da passagem? Aquele que vai ser o Salvador. Seu nome será Jesus. Sabe o que quer dizer Jesus? Yeshua quer dizer Salvador. O seu nome será Salvador, porque no hebraico o nome diz respeito à essência. Quando Moisés perguntou para Deus: Deus, qual é o teu nome? Quando as pessoas perguntarem, o que eu vou dizer que o teu nome é? Lembra disso? Você lembra que Moisés perguntou isso para Deus? Deus estava com um enorme problema. Como é que Deus ia provar para Moisés alguma coisa? Como é que deu o nome? Ele disse assim: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Aquilo que tu precisares que eu seja, eu serei. Eu sou. Tu estás faminto, Moisés, eu sou o pão da vida. Aleluia. Tu estás doente, eu sou Jeová Rafá. Está faltando alguma coisa, eu sou Jeová Jireh. Alguém foi injusto contigo, eu sou Jeová Siddiqueno, a tua justiça. Se alguém te persegue, eu sou a tua bandeira, eu sou Jeová Nissi. Se tu estiver procurando por mim, eu sou Jeová Shammah, estou logo bem ali. É por isso que ele veio falando: eu sou a porta, as ovelhas passam por mim, eu sou a ressurreição e a vida. Lembra que quando Jesus chegou lá falando a respeito da ressurreição e a vida, ele falou para aqueles que ouvirem: chegará a hora em que aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus ouvirão e se levantarão. Lembra disso? Ele aponta: eu vou entrar na história humana, eu vou resolver esse problema. Pisar a cabeça, ferir a cabeça, esse símbolo de alguém pisar, ferir a cabeça, é assim, é recobrar o domínio. Porque um rei, quando vencia outro rei,
ele humilhava pisando na sua cabeça. Satanás passou a vida toda tentando encontrar essa pessoa. Botou Caim contra Abel. Ele fez um estardalhaço todo, um contra o outro, e não achava essa pessoa, até que um dia Deus disse: está na hora. Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Por quê? Você já pensou nisso? Por que Paulo disse que Jesus veio na plenitude dos tempos? Porque quando Jesus nasceu, qual foi a mensagem depois, quando ele já estava com 30 anos, ele não tinha aparecido a Israel? João Batista começou a falar, começou a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus é a mesma coisa, só muda a expressão. Aí Jesus vem pregando o quê? Assim que João é preso, Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Depois ele diz assim: arrependei, porque o reino de Deus é chegado a vós. Depois ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. Por que Jesus veio na plenitude dos tempos? Porque o governo romano, presta atenção nisto, era o modelo que mais se aproximava da mensagem que Jesus pregaria. Escuta bem isto. Roma tinha um imperador, e Roma tinha um sistema de governo que ele não oprimia os povos, destruindo suas culturas, ok? Ele preservava a cultura dos povos, tanto que foi o único governo mundial da época que foi trabalhado numa filosofia de um povo conquistado, e numa língua de um povo conquistado, porque a língua do governo romano era o grego, e a filosofia grega foi a filosofia que manteve os romanos no poder. Então, quando Jesus vem, o modelo romano seria semelhante, palidamente falando, ao que Jesus queria falar. O reino, quando ele começou a dizer o reino de Deus é chegado, as pessoas começaram a imaginar como era este reino, porque eles tinham a ideia de reino. A pergunta que vem é o seguinte: meus irmãos e minhas irmãs, por que é que a igreja não prega o reino? Silêncio. Mas vocês me ouviram. Por que é que a igreja não prega o reino? Porque a igreja não conhece nada sobre reino. Ela conhece sobre democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo e supostamente para o povo. A igreja conhece democracia, não conhece nada sobre reino. O Brasil já foi reino. Deus deixou uma metáfora poderosa em nossa história. Nós somos reino de Portugal, Brasil e Algarves. O rei veio para o Brasil. Quando ele veio, ele trouxe toda a sua corte para o Brasil. Deus não foi sem razão que Deus fez isso conosco, porque Deus vai retornar essa história para que a igreja brasileira entenda o que é o reino de Deus e possa transformar esta nação no poder que o Espírito do reino traz. Essa foi a primeira vez que o homem perdeu o reino. A segunda vez, eu estou ainda nessa parte, tá? A segunda vez que o homem perdeu o reino, quando Deus tirou Israel do Egito, a intenção de Deus era transformar Israel em um reino, onde ele seria o rei. Ele deixou isso bem claro. Quando Israel começou a enxergar as nações ao seu redor que tinham um rei, eles desejaram o quê? Ter um rei. E eles foram até Samuel. Samuel, tu estás ficando velho. Mas só que um ancião de dia não fica velho. O rei não fica velho. Aí Samuel foi orar ao Senhor e disse: Senhor, o povo quer um rei. E Deus disse assim: tem um rei para eles. Porque eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Aí quando Deus disse assim: olha, faz o seguinte, dá um rei para eles, mas fala para eles solenemente tudo o que é exigido por um rei. Aí foi um jugo desgraçado para Israel a vida toda, porque Deus era rei supremo para abençoá-los, eles só tinham que obedecer a sua palavra.
Em Deuteronômio 28, você lê depois isso em casa, está escrito sobre todas as bênçãos do reino e as maldições. Se tu, preste bem atenção nisso, meus irmãos, preste bem atenção, vou dizer para vocês uma coisa que vai chocar vocês. Vocês já ouviram cantar um hino, dizer assim: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os teus sonhos. Já ouviram esse hino? Cantaram esse hino, choraram com esse hino. Bonitinho, não é? É poesia, tem nada a ver com Bíblia. Deus não tem nenhuma preocupação nem compromisso com seus sonhos, com seus desejos, com seus quereres, com as suas vocações. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se e somente se o sonho ou a vocação que está no seu coração for algo que Deus deu para você, aí ele vai cumprir. Lá está dito o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, às minhas leis, meus preceitos, vocês vão ter o melhor desta terra, vocês vão ter tudo de bom. Sim ou não? Está lá escrito, muitas e muitas bênçãos. Agora, no dia que vocês desobedecerem, vocês vão ter maldição disso, daquilo, aquilo outro. Porque na verdade Deus não amaldiçoa ninguém, é a lei dele que quebra a pessoa e amaldiçoa a pessoa. Segunda vez, aí Deus, vamos voltar ao texto que nós lemos, Mateus 21, 43. Jesus disse para Israel, para os líderes de Israel: o reino de Deus vos será tirado e dado a um outro povo que lhe produz os respectivos frutos. Já leram isso aí? Mateus capítulo 21, 43. Que povo é este a quem Deus dará, ou queria dar o seu reino? Jesus disse uma certa feita: filhinhos, o Pai se agradou de vos dar o seu reino. Lucas 17, 21, 12, 32. Carlos Sérgio, o Pai se agradou de dar o reino para ti. Ele te olhou quando tu nem existias ainda, ele te visitou. Porque eu quero desafiar vocês a fazer alguma coisa pelo reino. Não qualquer coisa, nenhuma coisa qualquer, mas tudo. Porque só os que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus. Escuta o que eu estou falando. Ninguém vai conseguir chegar neste reino e possuí-lo sem esforço. Jesus falou para Nicodemos duas coisas sobre o reino. Ele disse: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse o que mais? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele contou uma parábola do semeador a respeito de 4 atitudes em relação ao reino. Ele falou da semente que cai na beira do caminho. O que aconteceu? Veio o maligno e roubou a palavra e a pessoa não entendeu a palavra. Tem várias pessoas que estão na igreja local, não dentro da igreja, o corpo de Cristo, mas na igreja local, que não entendem a palavra. Elas gostam da boa música, gostam da comunhão dos irmãos, dos encontros, mas elas não entendem a palavra de Deus. Estão dentro das igrejas. Tem aqueles que ouviram a palavra, receberam com alegria, só enxergaram o reino de Deus de longe, porque na hora que vieram as tribulações, eles caíram fora. Tem aqueles que receberam a palavra, entenderam, cresceram, mas os espinhos sufocaram. O que é isso? São pessoas que deixaram a filosofia de Mamon assumir o controle de sua vida. O que Jesus está falando aqui? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo.
o jeito que você enxerga a vida, a tua cosmovisão, o modo como você enxerga a sua vida, é que faz o teu corpo ter saúde ou não. E diz que você não pode servir a dois senhores, porque é se aborrecer de um ou amar o outro. Então essa pessoa, ela entendeu o reino a princípio, no sentido de que ela, uma coisa roubou delas a capacidade de entrar no reino. E o último grupo são aqueles que ouviram e entenderam a palavra. Esses cresceram, frutificaram a 30, 60 e 100 por um. O que quer dizer isso? São as pessoas que entraram no reino, elas enxergaram o reino. O que é enxergar o reino? É enxergar os seus valores, suas virtudes, o seu modelo de vida, a sua solução de problemas. Enxergaram toda a capacidade cultural do reino e também o seu poder, e entraram nele por esforço e começaram a produzir frutos que deram para a eternidade e glorificaram o nosso Pai que está nos céus. Quantos podem glorificar a Deus? Buscai em primeiro lugar o reino e sua justiça. Presta atenção nisso que eu vou explicar rapidamente. O que quer dizer o reino? O reino é o governo do rei. Simples assim. O que foi que Adão perdeu? O reino. O que foi que Israel perdeu? O reino. Que é a igreja? A igreja é o agente do reino de Deus. Deus disse assim, Jesus disse assim: o reino de Deus está dentro de vós. Onde quer que você for, você leva com você o reino. E onde o rei vai com você, ele vai solucionando todos os problemas que vieram para subjugar o homem. Quer ver um exemplo? O que é doença? Doença é algum agente patogênico dominando sobre a vida do homem, sim ou não? O que está dizendo isto? O reino não está presente. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados? Porque ele foi ferido no calcanhar quando ele dominou sobre o outro reino. Ou seja, Jesus tomou sobre si tudo o que nós devíamos tomar, receber como castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É o retorno do rei, dando saúde e vida a cada um. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Todas as vezes que você estiver doente, vá ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e fale para Ele na sua palavra e diga para Ele: eu quero a cura. Não é porque eu sou bonitinha, no caso a mulher, não é porque eu sou bonitinho, no caso do homem, é porque eu sou teu filho. Eu sou filho do reino de Deus e eu quero o poder deste reino em meu corpo mortal, e dando vida, estabilidade, saúde perfeita. Quantos podem dar glória a Deus? Bem, agora deixe-me encerrar com um comentário, uma explicação. O que é que atrai as pessoas para o reino? Vou dar um exemplo para vocês nunca se esquecerem. 2 exemplos. O que é que atrai as pessoas para virem para o Brasil no carnaval? É a propaganda de Jair Bolsonaro? Mostra Lula e diz assim: venha para o Brasil, aqui tem Lula. É assim? Olha, gente, tem Dilma. Aqui já teve Fernando Henrique. As pessoas vêm para o Brasil por causa dessas pessoas, dos entre aspas, reis? Não, vem por quê? Pelo produto que o Brasil oferece. E eles vêm não por causa do governante, eles vêm por causa de quem? Do produto. O segundo exemplo mais drástico: as pessoas vendem tudo o que tem. Eles vendem tudo o que tem e vão para os Estados Unidos. Por que eles vão para lá? Por causa de Donald Trump? Por causa de Barack Obama? Vão por quê? Porque lá tem tudo aquilo de que eles precisam. Onde é que eu quero chegar? É o seguinte: vai doer um pouquinho. Você nunca atrairá para a igreja
da perspectiva correta se você apresentar como produto o reino. Por que há 7 bilhões e quantos 400 milhões de pessoas na Terra? Somente 1 bilhão é chamado de cristão, e dos quais talvez 300 mil ou 300 milhões, vamos dizer assim, são realmente nascidos de novo. Porque a igreja não prega o reino. Até está falando do reino. Ninguém vem para o reino por causa do rei. Eu vou explicar melhor isso, se existe uma explicação. Paulo, quando pregava lá em Atos 28, lá no final, ele disse que ele pregava, Paulo pregava o reino de Deus e as coisas concernentes ao rei Jesus. O que Paulo dizia? Paulo pregava o reino, tudo que era do reino, e quando as pessoas vinham para o reino, eles falavam do reino, e o rei resolvia tudo. Quando o rei chegou em Israel e começou a pregar, e disse assim: ei, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele está dizendo? Eu sou o rei, estou no reino, e vocês precisam vir a mim para eu consertar tudo de vocês. E eles não foram aí. Quem tem sede, venha a mim e beba. Para quem ele está falando? Para o reino, para os judeus. O rei estava lá, já estava lá. Quando você pregar o reino, presta atenção nisto, as pessoas vão querer vir, porque as pessoas têm necessidades a serem supridas no reino. Quando elas chegarem no reino, elas vão ouvir a respeito do rei e nunca mais vão querer saber de nenhuma outra coisa na vida. A igreja inverteu a mensagem de Jesus. Jesus nunca pregou ele próprio no sentido de que fosse, ele era o rei, mas ele nunca disse que ele era o filho de Deus. Ele aceitou. Ele disse: eu sou o filho do homem, eu vim consertar tudo, eu vim resolver tudo. Eu passei a vida toda tentando falar do rei para as pessoas, e as pessoas não estão interessadas no rei. Elas precisam do reino, embora do reino, porque quando você chega no reino, o rei provisiona tudo, o rei traz solução para todas as coisas dentro do reino, do governo dele. Mas o que atrai as pessoas não é o rei. Ninguém vai aos Estados Unidos por causa de Donald Trump, vai porque lá tem solução para seus problemas. Quando chega lá, Donald Trump protege ele. Ninguém vai vir para a igreja, presta atenção nisto, por causa do rei. Presta atenção nisto. É verdade que você, quando chega aqui, você tem um encontro com ele, sim ou não? Mas porque ele perdoa os seus pecados, porque aqui você encontra a solução do maior problema da sua vida, que é a perdição eterna. Não é o reino que corrige isto, é o rei que corrige isto dentro do reino. A igreja é agente do reino. Vocês estão percebendo? Eu estou trazendo revelação para vocês. Eu passei anos lutando com isso. Religião, laje. Jesus, vou chocar vocês a última vez, me permitam, só mais essa vez. Nós vamos passar uma semana inteira mastigando isso que eu falei para vocês. Está tudo filmado, está filmando aí, minha filha? Está tudo filmado. Alguns pastores vão me chamar de herege. Não tem problema nenhum, eu assumo, eu sei que eu estou pregando. O rei falou comigo e disse: pregue, conserte essas coisas, está tudo errado. Eu mandei você corrigir isso, corrija, fale a minha palavra do jeito que eu mandei você falar. E não há homem nenhum nesta terra que me impeça de falar, porque Deus, o meu rei, mandou eu falar. Olha o som. Choquem vocês a sua mentalidade. Jesus falou 99,99% do reino e só 0,001% da igreja.
Aliás, Jesus falou da igreja uma única vez. Escute isso, que isso me chocou profundamente. Tá bom demais o tanto de susto. Quando ele perguntou para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Que foi o que disseram? Tu és, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Moisés, alguns dos profetas. E eu digo a vocês: Jesus era profeta? Não. Jesus era o rei. O profeta fala em nome do rei. Quando o rei está, o rei fala, e a palavra do rei é lei. Quantos podem dizer amém? Amém. Segundo ponto: e vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém sabia a resposta. Aí o Espírito Santo achou o mais precipitado de todos, que era Pedro. Disse assim: eu vou usar essa precipitação para alguma coisa. Aí Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Christos, Cristo é Christos no grego, é Machia em hebraico, é rei. Tu és o rei que vem em nome do Senhor.